O que é um reavivamento? Reavivar significa dar nova força ou energia para restaurar a vida ou a consciência. Claro que estamos falando de reavivamento espiritual. Eu lembro de ter lido um fato incrível há alguns anos, em 1986. Uma menina de 2 anos de idade em Utah, seu nome era Michelle Funk. Ela foi deixada sozinha por alguns momentos. Seus pais tiraram os olhos dela e ela caiu num riacho muito veloz e muito frio nos arredores de Salt Lake City, em Utah. E quando recuperaram seu corpo, ela estava debaixo d'água havia 66 minutos. Bem, eles a levaram o mais rápido que puderam para o principal hospital infantil em Salt Lake. E o médico disse: vamos tentar um método que já funcionou antes, mas não para tanto tempo. Onde eles a mantiveram fria, mas fizeram um ciclo de sangue fora do corpo para aquecer lentamente o sangue. E, por incrível que pareça, após cerca de 20 minutos, seus olhos piscaram e se movimentaram. E ela logo recuperou a consciência. Ela ficou no hospital por vários dias, mas finalmente ela foi mandada para casa, sem nenhum problema cognitivo, e se tornou uma adulta saudável. Isso é um reavivamento. Quando alguém está morto, ou pelo menos sem vida e frio, e ele é aquecido e revivido. Agora, esse é um corpo físico, mas a igreja também é um corpo. E às vezes nós estamos frios e precisamos ser reavivados. Quase pior do que estar frio é estar morno. Ela sobreviveu porque estava fria, sabiam? Se ela fosse logo aquecida, ela não teria sobrevivido. Já disseram que houve pessoas que se afogaram em água muito fria e, como a água estava fria, eles conseguiram ressuscitá-las. Jesus disse: eu queria que vocês fossem quentes ou frios, mas vocês são mornos. Isso é muito perigoso. Efésios capítulo 2, leiamos os versos 1, 4 e 5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 2 vezes ele fala sobre estarmos mortos. Precisamos de reavivamento, de ressurreição. Porque antes de Cristo estamos mortos em delitos e pecados. É por isso que Jesus disse àquele homem: deixem os mortos enterrarem os mortos. Há muitas pessoas no mundo, a maioria delas, espiritualmente mortas. E precisamos ser ressuscitados, precisamos ser trazidos de volta à vida agora, mesmo depois de nos tornarmos cristãos. Você precisa ser constantemente reavivado. Eu quero fazer uma pesquisa e descobrir quantos de vocês estão cientes de algo que tem sido noticiado chamado de reavivamento de Asbury. Quero ver as mãos. Alguém mais já ouviu falar? É interessante. Se você não viu, por um lado é bom, significa que você não vive nas redes sociais. E não assiste o jornal, o que não é um problema. Mas se você assistiu, bem, eles estão em uma escola na Universidade de Asbury, em Kentucky. Uma reunião de oração espontânea eclodiu com alguns estudantes orando. E eles se reuniram cada vez mais e mais, disseram que estavam tendo um reavivamento na capela e mais pessoas se reuniam orando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E então eles começaram a compartilhar tudo com os amigos nas redes sociais, que só no TikTok 70 milhões de pessoas visualizaram. Já foram mais de 100 milhões de visualizações desses alunos no campus, e eles estão tentando reproduzir isso em outros lugares. A mídia invadiu a cidade, até mesmo a mídia secular, o Washington Post, New York Times, todos os jornais cristãos. Entre 50 e 70 mil pessoas vieram a essa pequena cidade, que normalmente tem 6 mil habitantes, sobrecarregando sua infraestrutura. Finalmente, depois de 2 semanas, o presidente da universidade disse: acreditamos que o avivamento deve continuar, mas vocês precisam levá-lo de volta para suas casas e precisamos retomar a escola. E isso recebeu muita atenção como um grande avivamento. Agora, pessoalmente, eu não acho que isso atenda à definição bíblica de avivamento. Não quer dizer que Deus não estava trabalhando, mas me perguntam se aquilo foi um reavivamento real. E, normalmente,
É preciso ter muito cuidado ao descartar algo que poderia ser obra do Espírito Santo. Gamaliel, em Atos capítulo 5, quando estava falando sobre os apóstolos, ele disse aos outros homens no Sinédrio: tenham cuidado com o que disseram a esses homens e deixem-nos em paz. Se esse plano for obra de homens, não dará em nada, mas se for a obra de Deus, parem ou vocês estarão lutando contra Deus. Portanto, se algo é de Deus, é preciso ter cuidado, mas eu chamaria de despertamento espiritual. Há interesses renovados. Vamos falar sobre o que é o verdadeiro avivamento em termos bíblicos. Onde encontramos a definição para isso? Está na Bíblia, amém? Vamos descobrir a partir do que a Bíblia diz. Acho que foi Carl Sandburg quem disse que a melhor maneira de medir uma árvore é quando ela está caída. É quando você olha para trás na história que você pode descobrir. Jesus disse: você os conhecerá pelo quê? Por seus frutos. Então isso vai ficar bem claro. E eu estou fascinado com isso, porque sempre que eu ouço os cristãos dizendo que estão tendo um reavivamento, o que eu penso é que eu também quero. Eu quero esse reavivamento. O Espírito Santo está se movendo. É por isso que tantas pessoas vieram do exterior para essa cidadezinha. Porque há um anseio no coração de muitos cristãos pela verdadeira vida cristã. Você já sentiu isso? Você não quer ser apenas um cristão nominal, você quer a coisa real? Às vezes crescemos na igreja e alguém diz: nós recebemos só o suficiente para não recebermos o que é real. E sentir o mover do Espírito não se trata apenas de sentir, mas de experimentar a transformação, o novo nascimento. Todas as coisas passarão. Tudo se fará novo. Para estudar esse assunto, há uma série de avivamentos que poderíamos analisar. Eu quero que vocês vão nas suas Bíblias no segundo livro de Reis, Segunda Reis no Antigo Testamento. Vamos começar no verso 1. O livro de Reis nos conta sobre um dos grandes reavivamentos que ocorreram na nação de Israel. E ele começou com um jovem rei chamado Josias. O nome de Josias significa Jeová sustenta. E logo no primeiro verso, como ele é apresentado, você entende que ele era o maior rei. Agora, não quer dizer que ele era o mais rico ou o mais sábio, que era Salomão. Também não quer dizer que ele foi o maior rei no sentido de ser o mais corajoso, que provavelmente seria Davi. Mas ele foi o maior e o mais dedicado. Talvez esse também seja o seu epitáfio. Veja o verso 1. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei. E andou nos caminhos de seu pai Davi. Ele não andou nos caminhos de seu pai Amon, mas de seu tataravô Davi. Ele não andou no caminho de seu avô Manassés, que foi o rei mais perverso. Não é interessante? Mas ele andou nos caminhos de Davi, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Daí você lê no final de 2 Reis, verso 25, desculpem-me, é 2 Reis 23, verso 25. Antes dele não houve rei como ele, que se voltou para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Qual é o grande mandamento? Amar o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, todas as forças. Esse é um rei que fez isso, de acordo com toda a lei de Moisés. E depois dele não se levantou ninguém como ele. Diz que não há ninguém como ele antes dele, nem como ele depois dele. Totalmente dedicado. Morreu jovem, aos 39 anos, pelo exército egípcio em uma batalha. Mas durante o seu reinado, ele foi um rei muito dedicado e Israel experimentou um tremendo reavivamento. Agora, volte para 2 Reis, capítulo 22. Não teremos tempo para ler tudo nos capítulos 22 e 23, então eu vou destacar o que está acontecendo. À medida em que Josias crescia e recebia muitas instruções do sacerdote, ele percebeu que a casa de Deus havia sido negligenciada, especialmente durante o reinado de 55 anos de Manassés. Manassés, na verdade, adorava ídolos e oferecia seus filhos a deuses pagãos, e eles haviam trazido ídolos para o templo e estavam em ruínas, e ele tinha esse desejo, ele estava orando e queria restaurar a adoração ao Deus dos seus pais, o Deus Jeová. Portanto, há 7 pontos no verdadeiro avivamento. Eu quero avisá-los antes onde eu vou, para que você possa saber quando eu estiver quase terminando, para você poder terminar de fazer o seu jantar. Portanto, há 7 pontos. Temos a restauração do templo, ou o reparo do templo. Redescobrir a palavra, arrependimento do pecado,
renovar a aliança, reformar suas vidas, restaurar a adoração e regozijar-se em seus corações. É o que acontece neste capítulo. Eles passam dessa adoração pagã que ele herdou para uma restauração total da verdadeira adoração. E é isso que é o reavivamento. É uma mudança tangível no reino. E isso inclui o reino de Deus, que é você. Assim ele restaura o templo. Veja, 2 Reis 22, verso 5. Ele diz, precisamos juntar dinheiro para consertar as coisas e receber ofertas daqueles que estão na casa do Senhor fazendo o trabalho para reparar os danos à casa. Aos carpinteiros, aos construtores, aos pedreiros e para comprar madeira e pedra lavada para consertar a casa. A Bíblia diz que eu e você somos pedras vivas no templo de Deus. E ele reconheceu a necessidade de uma reforma para restaurar e consertar as coisas. Portanto, isso é como passar tempo em oração. Não há nenhum reavivamento que tenha acontecido sem oração. Mesmo esse reavivamento em Asbury, se é que é mesmo, começou com 4 ou 5 alunos que foram para trás da escola e começaram a orar. Outros se juntaram e a coisa continuou a crescer. E os grandes despertamentos de reavivamento na América ou na Inglaterra e outros conhecidos como na África, alguém estava orando. Tudo começa com oração. Se você quiser um avivamento em sua vida, ore. Gaste tempo orando. A propósito, uma pausa aqui. Eu quero ler uma citação de Moody daqui a pouco. Mas basicamente ele disse que o plano de Deus é que estejamos reavivando o tempo todo. E que se estivermos lendo a Bíblia, orando e compartilhando a nossa fé, você experimentará um reavivamento contínuo. Os ciclos de reavivamento são normais. Como estamos lutando contra a morte o tempo todo, é preciso estar constantemente revivendo. Esse será o caso até você chegar ao céu. Ali o reavivamento será permanente. Certo? É quando o seu corpo não vai mais morrer. Quer dizer, dirigindo por aí, você vê as árvores da primavera explodindo com flores. Vocês perceberam? É um reavivamento da natureza, mas vai morrer no próximo outono. E vai precisar reviver. Mas não fique mal se nem sempre você foi reavivado. Porque a gravidade, você precisa se levantar todos os dias pela manhã, ou ela o puxará para baixo. Você deve resistir a ela. Há pecado no mundo, há um demônio, e você precisa resistir constantemente à natureza inferior, à carne e ao inimigo. E buscar a presença de Deus, e à medida que você se expõe à presença de Deus e é renovado constantemente, você é reavivado. Portanto, isso é algo pelo qual devemos sempre nos esforçar como indivíduos. Mas o interessante mesmo é quando você tem um grupo de pessoas que são reavivadas. Aí você tem algo chamado Pentecostes. Quando o povo de Deus se reúne e ora junto e o Espírito Santo é derramado de uma forma sobrenatural extra, você recebe uma porção extra da chuva cerúlea do Espírito Santo. Amém? Vocês não querem isso? Isso vai acontecer de novo antes da vinda de Jesus. Então eles passaram um tempo em oração, limpando o santuário. Pode-se dizer que... Nessa época, Josias tinha cerca de 26 anos. No processo de limpeza do templo, que havia sido tão terrivelmente negligenciado, uma das passagens mais incríveis de toda a Bíblia, diz: o sacerdote do Senhor está na casa do Senhor. E ao examinar algumas coisas numa das salas do armazém, não diz especificamente o que aconteceu. Ele chama o chefe dos escribas, Ilquias, o sacerdote, e diz: olha só! Parafraseando agora. Ele não diz, olha aqui. Ele disse: encontrei o livro do Senhor na casa do Senhor. A propósito, eu espero que você vá a uma igreja onde possa encontrar a palavra de Deus na casa de Deus. Isso é muito importante. Mas não é incrível que os sacerdotes o que diz? Veja, encontrei a palavra do Senhor no templo. Espero que você também encontre. Será que ela não estava no lugar errado? Ou haviam se esquecido dela? E não é a mesma coisa que eu dizer eu encontrei uma Bíblia. Ele usa a palavra o. Ouça, a palavra o livro do Senhor. Ele havia encontrado o manuscrito original, provavelmente do Deuteronômio, que Moisés havia colocado no templo, provavelmente ao lado da arca. Lembram, quando ele escreveu Deuteronômio, ele disse: coloquem isso pela lei na arca da aliança? E de alguma forma, ela se separou e foi colocada em uma jarra, ou uma caixa, ou algo assim, e ele a encontrou.
Isso, para mim, é incrível. Ele disse: eu encontrei o livro da lei do Senhor dada por Moisés. Isto é, pela mão de Moisés. Um documento valioso para Israel perder. Querem ouvir um fato incrível? Em 1989, um consultor financeiro da Filadélfia estava numa feira livre e encontrou um quadro que era uma pintura antiga e desbotada de uma fazenda. A moldura era muito bonita, mas como era muito antiga, ele comprou por $4. Levou para casa e, ao tentar tirar a foto da moldura, ela se desfez. Mas ele notou que entre a pintura e a parte de trás da foto havia um documento dobrado. Ele retirou e era uma cópia da Declaração de Independência. Uma das 500 cópias originalmente impressas na época em que foi escrita. Apenas 22 sobrevivem até hoje. E ele a vendeu no leilão de South Beach por $2,42 milhões. E era só uma cópia do original. E veja como ela é valiosa. O povo de Deus havia perdido o original. E eles o encontraram. Imagine a empolgação do escriba. Ele mal podia esperar para levá-lo ao rei, pois disse que ele leu. Ler o livro de Deuteronômio leva só algumas horas. Mas o livro inteiro? Nem tanto tempo, talvez uns 90 minutos. Então, como ter um reavivamento? Uma redescoberta da palavra de Deus. E isso pode acontecer na casa de Deus. Romanos 10:17. Ninguém é salvo sem fé. O que diz a Bíblia? Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, ela faz algo em sua fé. Podem dizer amém? Somos salvos por conhecer Jesus. Onde ele é revelado? Na palavra. Cristo é a palavra. Quando a palavra é pregada, proclamada e exaltada, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pessoas são salvas por conhecerem a palavra de Deus, a Bíblia. Isso foi uma coisa que me fez suspeitar que o que estava acontecendo na universidade em Kentucky, embora fosse um despertar espiritual, não era na verdade um reavivamento. Porque observando aos vídeos, eram apenas pessoas cantando e orando. Não havia nenhum pregador proclamando a palavra. Se fizeram isso, eu não vi. Foi uma parte muito pequena do que aconteceu lá. Mas observando os grandes avivamentos, o que acontece no Pentecostes quando o Espírito Santo é derramado? Pedro se levanta e prega. O maior avivamento da história é o de Nínive. Jonas vai até lá e começa a pregar. E toda a cidade é reavivada. E você verá na história, eu estudei alguns dos grandes avivamentos na história. Vocês devem ter ouvido falar de George Whitefield. Uau! Ele é considerado por muitos como um dos maiores pregadores ingleses da história. Ele estudou teatro quando era adolescente, mas se converteu. Tinha uma voz naturalmente poderosa. Benjamin Franklin, em sua autobiografia, disse: eu ouvi, mas não acreditei até que vi com meus próprios olhos que esse homem podia ser ouvido distintamente por 30 mil pessoas. Franklin não menciona amplificação artificial, pois isso nem havia sido inventado ainda. Mas quero que saibam que ele foi ouvido por 30 mil pessoas sem um sistema de alto-falantes artificiais. E se eu desligar esses microfones? Melhor não tentar. Minha voz é fraquinha. Ele tinha uma voz potente. Na verdade, um ator que viveu na época em que Whitefield estava pregando, o ouviu pregar. E disse, ele disse, eu daria 100 Guinness se eu pudesse dizer a palavra "oh", como Whitefield. Bastava ele dizer a palavra Mesopotâmia, e isso levaria toda a congregação às lágrimas. Ao dizer Mesopotâmia, eu não sei como ele fazia isso, eu não consigo. Mas ele passava pelas cidades e aconteciam esses reavivamentos por causa da pregação da palavra. E você via grandes mudanças na comunidade. Portanto, isso é algo que acontece, a proclamação da palavra. Salmo 119:88. Karen me mostrou isso essa semana. Revive-me segundo a tua benignidade, para que eu possa guardar o testemunho da tua boca. Orar por reavivamento. E aqui está a citação de Moody. Se pudermos voltar à palavra de Deus, não teremos reavivamentos apenas aqui e ali, mas estaremos em reavivamento o tempo todo. São os cristãos que estão se alimentando da palavra de Deus que são reavivados o tempo todo. Portanto, deve haver uma redescoberta da palavra. Ponto 3. Isso nos leva ao arrependimento do pecado.
foi após Isaías ouvir os anjos dizendo Santo, 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 que ele disse, ai de mim. Ele ouviu a palavra de Deus vinda do trono de Deus, e isso o levou ao arrependimento. 2 Crônicas 34, 19. A propósito, 2 Reis 22 é praticamente a mesma história de 2 Crônica 34. São duas crônicas paralelas dos reis, e elas coincidem uma com a outra. Não completamente, uma dá mais informações do que a outra. Então, falando de Josias nesse reavivamento, 2 Crônicas 34, 19, assim, quando o rei ouviu essas palavras da lei, rasgou as suas vestes. Uma das coisas que leva ao reavivamento é a proclamação da lei de Deus. Spurgeon, Lutero, Whitefield, Moody, Wesley, Finney, todos disseram, você não ouvirá o evangelho até que primeiro ouça a lei. Porque pela lei vem a convicção do pecado. Há um ótimo livro chamado O Grande Conflito, página 478. É somente quando a lei de Deus é restaurada à sua posição legítima que pode haver um reavivamento. Portanto, eu não ouvi muita proclamação sobre a lei de Deus vinda de Kentucky. Mas acho que o Espírito Santo pode estar trabalhando no coração dos estudantes ainda. Mas não é o que se pode chamar de reavivamento. A lei de Deus deve ser exaltada. Jesus fala em João 16, verso 8, e quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como Jonas conseguiu um reavivamento? Ele disse, em 40 dias esta cidade vai ser destruída. Isso é juízo. E eles se arrependeram, e jejuaram, oraram e se vestiram de pano de saco e cinzas. Houve um grande arrependimento que varreu a cidade. Pedro prega sobre Jesus, Atos capítulo 2. E ele diz, arrependam-se, cada um de vós seja batizado. Perguntaram, o que faremos? Arrependam-se. Como João Batista promoveu um reavivamento? Novamente, um pregador pregando a palavra? Ele disse, arrependei-vos. Qual foi a primeira coisa que Jesus disse quando saiu pregando? Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Isso faz parte de um avivamento. Um chamado ao arrependimento. E esse arrependimento será o arrependimento de um pecado específico. Nem sempre é geral. Há um belo livro chamado Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscar isso deve ser nosso terceiro trabalho. Aqui não diz que é o nosso primeiro trabalho. Deve haver um esforço sincero para obter, quer dizer, eu tenho que fazer algo, sim. Deve haver um esforço sincero para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a nos conceder sua bênção, mas porque nós não estamos preparados para recebê-la. É preciso limpar o templo. Nosso Pai Celestial está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe pedem do que nossos pais terrenos a dar bons presentes a seus filhos. Mas é nosso trabalho, por meio de confissão, humilhação, arrependimento e oração sincera, cumprir as condições sob as quais Deus prometeu conceder sua bênção. Um reavivamento deve ser esperado apenas em resposta à oração. Há algo que nós devemos fazer, se quisermos esse reavivamento. E parte disso é orar e escolher voluntariamente se arrepender de nossos pecados. Charles Finney era um grande avivador. Era um advogado que se converteu. E ele tinha uma abordagem muito organizada sobre reavivamento. Foi percebido que os avivamentos que aconteceram ao longo da história foram muito organizados. A ideia de pessoas pulando, dançando e caindo por toda parte geralmente não é seguida de uma vida piedosa. É uma espécie de experiência sensacional. E outra coisa que notei, e novamente, só observando, mas muitos meios de comunicação, quando falavam sobre o avivamento na universidade, entrevistavam pessoas e todos que pegavam o microfone diziam, eu sinto isso, eu sinto aquilo, há um sentimento muito grande. Você sente? Quando eu entrei na sala, eu senti. E eu pensei, tudo bem sentir, não há nada de errado com isso, mas espero que você sinta algo diferente no batismo do Espírito Santo. Mas se for só um sentimento, é como se eu apenas quisesse essa experiência tangível de sentimento. Ouçam o que acontece aqui. A propósito, Charles Finney, eu começo e nunca termino. Ele disse, o avivamento é o resultado previsível do povo de Deus que se volta para ele com jejum, oração e arrependimento.
Se você jejuar, orar e se arrepender, haverá avivamento. Era tudo que ele pregava quando ia, e era seguido pelo avivamento. Ouvi histórias de que Finney era tão cheio do Espírito Santo que ele foi a uma fábrica e entrou. O dono da fábrica o levou para que ele pudesse ver os trabalhadores, pois queria convidá-los para uma reunião. E desse convite para a reunião, uma mulher começou a chorar e outra também, e depois todos começaram a chorar. Ele era tão santo que eles foram convencidos por sua presença e pelo Espírito Santo na sala. 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, isso está no capítulo 7, verso 14, se humilharem e orarem, buscarem a minha face e se converterem de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Perdoarei seus pecados e curarei sua terra. Como? Derramando o Espírito Santo. A chuva serôdia, ele está falando de um período de seca. Ele diz, eu curarei a terra e enviarei chuva. E se estivermos passando por uma seca espiritual, nós precisamos abandonar nossos pecados, humilhar-nos e buscar sua face e abandonar nossos maus caminhos. Deus diz, então eu farei isso e ouvirei suas orações. 2 Crônicas 34. Porque quando Josias ouviu a palavra de Deus, diz que ele rasgou suas roupas e se arrependeu. Ele ouviu os juízos que foram lidos em Deuteronômio. Não leia isso agora, é um pouco pesado. No capítulo 28 de Deuteronômio, ele diz, se você me obedecer, você será abençoado ao sair, ao entrar, no campo, em casa, na cidade. Bênção, bênção, bênção. Mas se me desobedecer, você será amaldiçoado. Amaldiçoado quando sair, quando entrar, quando sentar, quando levantar. E Josias ouviu. E Uquias lendo para ele, na verdade foi um servo, o escriba quem leu para ele. E diz, você será levado cativo. E vocês serão conquistados por seus inimigos. E haverá fome. Tudo o que Moisés disse que aconteceria com a maldição, Josias pôde olhar para trás e ver que foi o que aconteceu com o povo de Deus. Exatamente como previsto. E por quê? Por se afastarem de Deus e desobedecerem. E o rei, quando ouviu isso, disse, uau! Rasgou suas roupas, se arrependeu e começou a chorar. Uma profetisa. Interessante, havia uma profetisa ligada à mensagem. A profetisa enviou uma mensagem ao rei. A propósito, seu nome era Ulda. Porque seu coração se enterneceu. E mais uma vez, eu estou lendo 2 Crônicas 34, 27. Porque seu coração se enterneceu. E você se humilhou diante de Deus quando ouviu as palavras dele contra este lugar e contra os seus habitantes. E você se humilhou diante de mim e rasgou suas roupas. Eu não recomendo que você rasgue suas roupas agora. Isso era uma espécie de sinal de humilhação e arrependimento naquela época. Mas tem uma coisa, algumas pessoas talvez precisem rasgar suas roupas porque estão adorando a moda. E quando um rei rasga suas vestes reais, é um sinal de humildade. E chorou diante de mim. Eu o ouvi, diz o Senhor. Certamente o reunirei a seus pais e você será reunido ao seu túmulo em paz. Portanto, durante o seu reinado, porque você se voltou para mim, eu vou cumprir as promessas e vou abençoá-lo. Você terá paz durante o seu reinado. 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Não pode haver um reavivamento sem antes haver uma morte. Se alguém que estava sempre vivo, você diz que ele foi reavivado, espere um segundo, você está insinuando que ele estava morto. Não é verdade? Portanto, quando dizemos que precisamos de avivamento, precisamos primeiro admitir que alguém está morto. Significa que devemos nos humilhar e confessar nossos pecados. A próxima coisa que acontece é que quando o rei faz isso, ele para de chorar, limpa os olhos e diz, agora eu vou fazer algo a respeito. Eu vou reunir o povo, vamos renovar nossa aliança, como foi feito no Monte Sinai. Seguiremos o Senhor. Você lê em 2 Reis 23, verso 3. O rei levou todos ao templo, eles haviam reconstruído o templo. Ele ficou ao lado da coluna e renovou a aliança na presença do Senhor, para segui-lo e cumprir seus mandamentos, regulamentos e decretos, de todo o coração e de toda a alma, confirmando assim as palavras da aliança escritas no livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O que estão fazendo aqui? Uma aliança significa um acordo. Eles haviam quebrado o acordo e queriam renovar o acordo, dizendo, Senhor, queremos tuas promessas, estamos reivindicando suas promessas. Seremos seu povo pela sua graça, obedecendo a sua palavra, e eles fizeram essa promessa. O que acontece depois?
A reforma, não perca isso. Primeiro, você deve tomar uma decisão. Eu vou me voltar para Deus e obedecê-lo. Quando você toma essa decisão, ele lhe dará o poder para a reforma. Mas primeiro você se compromete a renovar a aliança. Alguém disse que Charles Finney, quando viajava e pregava, eu já mencionei esses diferentes reavivadores como Moody, eram grandes homens de Deus. Finney, Whitefield e outros. Sua teologia, eles eram cristãos. Sua teologia pode ter discordado um pouco uns dos outros, mas eles conheciam o Senhor em seus dias. Até mesmo Lutero. Trouxeram grandes avivamentos. Talvez não fossem pessoas perfeitas, se é que me entendem. A história registra que em quase todos os lugares em que Charles Finney pregou, houve avivamento. Comunidades inteiras foram transformadas pelo poder de Deus. Depois que Finney pregou nessas comunidades, bares fecharam, os roubos cessaram, todos os tipos de vícios eram eliminados. O fogo do avivamento de Deus varreu as comunidades, limpando tudo em seu caminho. A transformação. O que leva ao ponto 5, a reforma. Há uma reforma em suas vidas. Vocês já ouviram falar da grande reforma protestante? Bem, para muitos parece que o protesto acabou e a reforma também. E precisamos de uma nova reforma, o que significa que há uma reforma em nossa vida. 2 Reis 23. Agora respire fundo. Quero dizer que, se você quiser encontrar um rei que levou as mudanças a sério, aqui está ele. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque, e para todo o exército dos céus. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Na verdade, eu vou ser rápido, eu não quero ler isso. Geralmente eu leio a partir das minhas anotações. Mas eu quero que observem o que diz aqui em 2 Reis, capítulo 23. Esse jovem rei é como um tornado real. Todo esse capítulo é dedicado à reforma. Vejam em 2 Reis 23, verso 3. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor para o seguirem. Verso 5. Ele removeu os sacerdotes idólatras, que os reis de Judá haviam ordenado. Livrou-se de alguns que não deviam ter sido ordenados, para queimar incenso. E os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e às constelações. Verso 7, estou pulando rapidamente. Também derrubou as cabanas rituais da pessoa pervertida, algumas versões dirão sodomitas, que estavam na casa do Senhor. Isso havia entrado na casa do Senhor. Isso está acontecendo nas igrejas hoje? No mundo todo, sim. E depois continua dizendo que ele derrubou os lugares altos. Eu estou no verso 8. Vá para o verso 10. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo. Estavam sacrificando seus filhos, como num aborto. Depois removeu os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado ao sol. Isso envolvia adoração ao sol. Última parte do verso, ele queimou os carros do sol com fogo. Verso 12, os altares que estavam no terraço. Havia altares no telhado do templo. E esmiuçados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O que Moisés fez com o bezerro de ouro? Moeu-o até virar pó e jogou-o no riacho. E depois mandou o povo beber. Versículo 14. Ele quebrou as colunas sagradas, cortou as imagens de madeira e encheu seus lugares com os ossos de homens. Para que não fizessem novamente, ele derrubou. Verso 15. A última metade foi destruída e ele queimou os lugares altos e os reduziu a pó. E queimou as imagens de madeira. Ele está pulverizando toda essa falsa adoração. Verso 19. Agora Josias tirou todos os santuários e os lugares altos que haviam na cidade de Samaria. O que ele faz não é apenas um reavivamento em que ele expurga todas as práticas pecaminosas, e aqui estão todos os detalhes, da terra de Judá e de Jerusalém. Ele se livrou dos falsos sacerdotes. Ele subiu para Samaria, onde Israel estava, e nesse ponto foi levado cativo. Como havia sido predito, eles haviam sido levados pelos assírios, mas ele foi até lá. E destrói os altares que haviam sido feitos pelo rei Jeroboão.
e queimou os ossos dos sacerdotes no local para que ficasse contaminado e eles nunca mais o fizessem. Em seguida, ele vai para Samaria, percorre toda a terra de Israel e a purifica de tudo que é pagão. Esse jovem rei disse: voltaremos para Deus, e ele se livrou especificamente dos pecados de idolatria e outros que mencionamos. Isso é o que se chama de reforma. Ezequiel 33, verso 15. O que é uma reforma? Restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou. Ouvi falar que quando Whitefield passou por uma cidade e fez um reavivamento na Irlanda, uma fábrica tinha tantos produtos roubados que tiveram que construir galpões para abrigá-los. Seus funcionários vinham furtando coisas da fábrica há anos, mas foram tão convencidos que trouxeram tudo de volta. E havia tanta coisa que nem conseguiam guardar todos os bens que haviam sido roubados. Ezequiel diz que quando houver um reavivamento, o ímpio devolverá o que roubou. Muitos que conheço dizem: eu aceito Jesus, obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Seus pecados estão perdoados, eles vêm à igreja, mas ainda tem na garagem o cortador de grama do vizinho que pegaram emprestado há 2 anos. E dizem: eu peço a Deus para me perdoar. Bem, devolva e ele o perdoará. A Bíblia diz: se você levar sua oferta ao altar e tiver algo contra seu irmão, deixe a sua oferta e vá se reconciliar com seu irmão, e então leve a sua oferta. Às vezes a reforma não é apenas devolver o que você roubou, mas significa escrever alguns erros, escrever algumas cartas e pedir desculpas. Ezequiel 18, verso 7. Estou indo fora de ordem, desculpem. Se ele não oprimiu ninguém, mas restituiu a dívida ou a promessa, não roubou ninguém com violência, deu seu pão ao faminto e cobriu-o nu com suas roupas, se não cobrou usura, nem tomou lucros, mas retirou sua mão da iniquidade e executou o verdadeiro juízo entre homem e homem, se ele tiver andado nos meus estatutos e guardado fielmente os meus juízos, ele é justo. Ele certamente viverá, diz o Senhor. Não está falando de viver fisicamente, pois todos estão fazendo isso. Ele está falando que ele terá vida eterna. Pastor Doug, isso não é justiça pelas obras? Não. Está dizendo que quando você se arrepender de seus pecados e aceitar a misericórdia, a graça e o perdão de Jesus, isso será seguido pela reforma. Se não há reforma, isso não é o Evangelho. O verdadeiro Evangelho vai provocar mudanças tangíveis na igreja, que é quando há reavivamento. Quando as pessoas se amam, deixam suas diferenças de lado. Pelos frutos os conhecereis, Jesus disse. Então ocorre uma restauração da adoração. É o ponto 6. 2 Reis 23, verso 21, o rei ordenou a todo o povo, dizendo: como tenho lido o livro de Moisés, percebo que estamos negligenciando os dias santos, negligenciando as festas do Senhor. E o rei ordenou a todo o povo que guardasse a Páscoa para o Senhor seu Deus, como está escrito no livro da aliança. E diz que eles guardaram a Páscoa da maneira como ela foi planejada, e a Páscoa tem tudo a ver com aceitar Jesus, o sangue do Cordeiro, e o anjo do juízo passa. E isso é lembrar o tempo sagrado. Será que Deus nos deu um tempo sagrado toda semana? Será que isso foi esquecido? E diz que a Páscoa nunca havia sido celebrada desde os dias dos juízes que julgavam a Israel, nem nos dias dos reis de Israel ou dos reis de Judá. Eles haviam esquecido o Cordeiro. A Páscoa tinha tudo a ver com o Cordeiro. E às vezes esquecemos isso. Portanto, uma parte do avivamento não é apenas fazer o que é certo, mas dar a Deus o seu tempo. Vir à igreja. Essa foi uma santa convocação. A propósito, toda semana temos algo que a Bíblia chama de santa convocação. É chamada de Santa Assembleia. Nos reunimos, e eu sei que durante a pandemia, estávamos todos mantendo distância para nos manter seguros, ou pelo menos a maioria. Mas eu acho que já podemos superar isso. A Bíblia diz: não deixem de se reunir. Algo acontece quando nos reunimos. Quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar, em uma corte. E Deus derramou o Espírito Santo. Há algo a ser dito a respeito. Amém? Precisamos nos reunir. Algo acontece quando estamos juntos numa sala. O Espírito Santo pode descer em um lugar. E quando eles voltaram a obedecer, diz, ponto 7, houve regozijo no coração.
Humilhem-se diante de Deus e Ele os elevará. Deuteronômio 16, verso 14. E te alegrarás na tua festa, tu e teus filhos e tuas filhas e teu servo e tua serva. Onde nós vemos essa frase? Seus filhos, suas filhas, seu servo, sua serva. Isso não está no mandamento do sábado? Lembrar-se de reunir-se, esse deveria ser um dia de choro ou de alegria? O sábado é uma ocasião feliz. Quando o filho pródigo voltou para casa, o Espírito Santo o trouxe de volta para casa. O que o pai fez? Alegrou-se. Ele estava morto e agora está vivo. Isso é avivamento. Certo? Estava perdido e foi encontrado. Portanto, devemos nos alegrar quando o Espírito de Deus se move e há reavivamento. Amigos, eu quero que isso aconteça de verdade com vocês. Eu digo, Senhor, tu já fizeste isso antes, faça de novo. A Bíblia nos diz que pode haver avivamentos verdadeiros e falsos. O Espírito de profecia nos adverte que, nos últimos dias, pouco antes de Deus derramar seu Espírito no poder da chuva serôdia, o diabo, antecipando-se a isso, introduzirá um falso avivamento. Portanto, não sei o que está acontecendo agora. Parece que tem havido muito disso. Talvez não seja isso, mas tem havido muitos interesses religiosos. E eu sei que eu quero isso de verdade. Amém? Precisamos preparar nossos corações por meio da oração, do arrependimento, escrevendo os erros que pudermos, confessar nossos pecados aonde isso precisa ser feito e humilhar-nos perante o Senhor. E Ele nos levantará, Ele sarará a nossa terra. Amém? Olá amigos, gostaríamos de agradecer a você que participou da nossa campanha em 2024, Enquanto Ele Não Vem. Quero dizer que todos os vídeos da Campal já estão em nosso canal, inclusive aqueles que não foram transmitidos, no caso, os seminários. O link eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo. Agora gostaríamos de trazer para você o que a TV Terceiro Anjo tem preparado para a Campal de 2025, que ocorrerá na Estância Árvore da Vida nos dias 17 a 21 de abril, pois será o feriado mais longo do ano, no dia 17, Semana Santa, e no dia 21, Tiradentes. O local, o mesmo local da Campal anterior, Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo. Sabemos que durante a Campal nós demos uma outra data. Contudo, pela falta de disponibilidade do local, nós tivemos que mudar a data. E com isso, alguns palestrantes não puderam acompanhar essa agenda. Mas Deus é muito bom e nos abençoou com outros palestrantes tão abençoados quanto aqueles. Portanto, aqui é a lista dos palestrantes que estarão conosco em 2025. Pastor Sebastian Braxton, Christian Bardal, Bárbara Neal estará novamente conosco, e os pastores Doug Batchelor e John Ross, do Ministério Amazing Facts. Isso mesmo, a equipe do Ministério Amazing Facts dos Estados Unidos estará conosco pela primeira vez no Brasil, e todos os palestrantes já estão confirmados. Como você pode ver, essa Campal estará imperdível, e você precisa fazer parte desse evento. O site de inscrição já está quase pronto, e muito em breve estaremos dando mais informação sobre a Campal. Por isso, fique atento, pois estaremos passando as informações apenas em nossos sites oficiais, tanto no YouTube como nossa página da web, terceiroanjo.com. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição agora.
para que você não perca nenhuma informação. Você também pode fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp e no Telegram para poder receber as informações de primeira mão. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Portanto, você já sabe o local, a data e os palestrantes que estarão conosco nessa Campal. Agora, a sua parte é se programar e se preparar para estar lá também. Mas não vá sozinho, divulgue essas informações com seus amigos, nos seus grupos, com os familiares, para que mais pessoas possam receber as bênçãos e estar presentes também nessa Campal. Além desses palestrantes, nós ainda temos muitas outras novidades que você não vai querer perder na Campal de 2025. Que Deus te abençoe e fique atento para os nossos próximos vídeos sobre a Campal de 2025, O Caminho Estreito. Traveling the narrow way up the steep and windy road, a smooth white wall on one side and a precipice below.